Olá. Pensa rápido na palavra controle dentro de um projeto. O que vem à mente? Eu imagino que para muita gente seja, sei lá, uma planilha gigante, relatórios intermináveis. Exato. Aquela sensação de burocracia, né? Algo que só serve para atrasar o que realmente importa. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se o controle for, na verdade, o sistema nervoso central que decide se uma grande ideia no papel se transforma em realidade? Essa é exatamente a provocação que a gente vai explorar hoje. Temos em mãos um material fascinante de Marcos Posse sobre controle de projetos e a nossa missão aqui é, tipo, virar essa chave. Gostei da ideia de virar a chave. É. Vamos desconstruir essa visão do controle como um acessório para entendê-lo como ele realmente é, uma condição de sobrevivência para qualquer projeto que queira sair do papel. Ok, vamos mergulhar nisso então. O ponto de partida de tudo, segundo o material, é uma distinção que parece básica, mas que muda toda a perspectiva. A diferença entre projeto e processo. Exatamente. Um processo, ele é desenhado para continuidade, para repetição. Pensa numa linha de montagem de uma fábrica. O objetivo é a estabilidade, fazer a mesma coisa do mesmo jeito para ter um resultado previsível. Sempre o mesmo. Sempre. Já um projeto é o oposto. Ele existe para criar uma mudança, para produzir algo único. Ele acontece uma única vez. É um evento de transformação que leva a organização do ponto A para o ponto B. E essa característica de ser único, de acontecer uma só vez, é aí que mora o perigo, certo? O material chega a afirmar que, teoricamente, a margem de erro de um projeto deveria ser zero. Isso soa quase impossível. Na prática é mesmo, mas a ideia é poderosa. Porque em um projeto, cada erro tem um custo que não é recuperável. O que se aprende com o erro não compensa o prejuízo. Nossa! É o tempo, o dinheiro, a confiança que se perde. Nada disso é reciclável. Não dá para tentar de novo semana que vem. É por isso que essa busca pela margem de erro zero é o que torna o controle tão essencial. Entendi. Não é que não vá haver erros, mas a mentalidade tem que ser a de não permitir nenhum. E como o controle entra aí? Ele não é uma coisa só, imagino. De jeito nenhum. Ele opera em 3 níveis de maturidade. O primeiro, mais básico, é o modo corretivo. É o bombeiro. O bombeiro. O incêndio já começou, o cronograma já estourou, o custo já foi para o espaço e o controle entra para apagar o fogo e tentar colocar o trem de volta nos trilhos. É puramente reativo. O clássico correr atrás do prejuízo, né? E os outros? O segundo é o modo preventivo. Aí a gente sobe um degrau. Em vez de esperar o incêndio, você faz a manutenção para evitar que ele comece. A equipe de controle identifica pequenas variações, sabe, um leve desvio na produtividade. Sei, um material que está demorando um pouquinho a mais para chegar. Exato. E atua antes que isso vire um problemão. Ok, e o terceiro? O mais sofisticado? É o modo preditivo. Aqui, o controle vira quase uma bola de cristal baseada em dados. Ele não olha só para o desvio que já aconteceu. Ele usa modelos e análises de tendência para antecipar problemas que ainda nem deram sinal de vida. Como assim? Me dá um exemplo. É olhar para os dados e dizer, olha, se a gente continuar nesse ritmo, mesmo que hoje a gente esteja no prazo, daqui a 3 meses teremos um atraso de 6 semanas. A ação é tomada hoje para evitar um problema futuro. Uau! Isso muda completamente o jogo. Quer dizer que o controle não é algo que a gente liga depois que o projeto começa? Jamais. Ele tem que nascer com o projeto. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do material: o controle como uma arquitetura de governança antecipativa. O nome é chique, mas o que é essa arquitetura na prática? Significa que antes de qualquer coisa, você desenha toda a estrutura. Define o que medir, com qual frequência, por quem, com quais ferramentas, mas o ponto crucial, o que faz tudo funcionar. As consequências. As consequências. Quais são as penalidades, os gatilhos que disparam quando um indicador sai do rumo? A responsabilidade tem que ter nome e sobrenome. Senão, o controle vira teatro. Tem uma frase no material que me marcou muito.
Se nada acontece quando alguém falha em controlar, nada será efetivamente controlado. É isso, é exatamente isso. Sem responsabilidade, o relatório de controle vira só um registro histórico do desastre, não uma ferramenta para evitá-lo. Espera um pouco. Se a ideia é ser preditivo, antecipar o futuro, o que acontece com as ferramentas que todo mundo usa como o gerenciamento de valor agregado, o EVM? Ótima pergunta. Não é para jogar fora, mas para colocar no seu devido lugar. O EVM, que foi criado lá em 1967, é uma fotografia fantástica do passado e do presente, Ele te diz onde você está hoje. com precisão. O problema, e a crítica é bem direta nisso, está nas projeções dele. Elas são o que o autor chama de inerciais. Inerciais. Pense em dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. A projeção do EVM é como se o espelho te dissesse: se você continuar virando o volante desse jeito, vai bater naquela árvore em 50 metros. É útil, mas não te ajuda a ver a curva fechada que está logo ali na frente. Perfeito. Ele projeta o futuro como uma simples repetição dos erros do passado. A capacidade preditiva moderna exige mais. Por isso, o EVM hoje é uma ferramenta complementar, não a principal. Entendi. Ele é um bom diagnosticador, mas um mau profeta. E a análise vai além, apontando duas funções do controle que quase ninguém comenta. A primeira, proteger o contrato. Isso me chamou a atenção. É fascinante, né? Porque o controle transforma a opinião em fato. Pensa naquela cena clássica do final de um projeto problemático. Cliente e fornecedor, um culpando o outro. Vira uma briga de narrativas. Uma discussão baseada em eu acho que... Exatamente. O controle, com registros claros, datados, feitos no momento do desvio, elimina essa discussão. Não resiste eu acho. Existe o fato registrado. Isso blinda a relação contratual. E a segunda função extra. Ensinar a organização. Nossa, essa ideia de ensinar a organização é muito poderosa. O desvio não é mais uma falha para esconder, ele vira um artivo, uma lição que a empresa comprou e pagou caro. É isso. É exatamente isso. Cada desvio é uma aula caríssima que o projeto pagou. O controle é o sistema que garante que essa aula seja gravada, analisada e distribuída para a empresa não precisar pagar por ela de novo. Ele transforma o erro, que é um passivo, em conhecimento, que é um ativo. Perfeito. Sem isso, a lição se perde, evapora com o fim do projeto. Ok, com essa visão muito mais estratégica, o material se volta para o mercado para ver como os donos da bola, os grandes institutos, tratam o assunto. A gente está falando do PMI, IPMA e AACE. Vamos começar pelo mais famoso, o PMI. O PMI é um gigante, sem dúvida, atende milhões de profissionais. É o padrão em muitas indústrias. A crítica que o material apresenta é sobre uma mudança de rumo nas edições mais recentes do guia deles, o PMBOK. Mudança de rumo para onde? O foco, que era muito operacional, processos, ferramentas, técnicas, parece estar se deslocando para uma área mais abstrata de estratégia e comportamento executivo. Mas isso não é bom? O mercado não pede que os gerentes de projeto pensem mais como executivos? A intenção pode ser boa. A questão levantada é se o guia consegue, de fato, formar esse profissional ou se ele acaba criando uma lacuna. A crítica é que, ao tentar ensinar a pensar como um executivo, ele estaria negligenciando o ensino das ferramentas técnicas que dão a base para qualquer decisão. Entendi. Fica no meio do caminho, nem tão técnico quanto antes, nem tão estratégico quanto promete. E como o IPMA, a Associação Internacional, se posiciona? O IPEMA tem uma filosofia completamente diferente. O foco deles não é no processo, é na competência do profissional. O guia deles, o ICB-4, não te dá uma receita de bolo. Ele descreve o que um bom gerente precisa ser capaz de fazer. Interessante. Então, se o PMI foca no o que fazer, o IPMA foca no quem faz. E a AACE, a Associação para o Avanço da Engenharia de Custos. Pelo nome já soa como a turma dos super especialistas. E é exatamente isso. A AACE é apresentada como a mais profunda e tecnicamente rigorosa das três, mas num nicho específico: engenharia de custos, planejamento, estimativas e controle. E o que torna a AACE tão diferente na prática?
O grande diferencial são as Recommended Practices, as RPs. Elas são, na prática, manuais de procedimento detalhadíssimos. Elas não falam em conceitos, elas dizem o passo a passo de como implementar uma prática de controle de forma auditável. Ah, bem mais prático. Muito. No entanto, o material também aponta uma crítica. Seu paradigma às vezes parece assumir um mundo de recursos ilimitados, não dando o devido peso às restrições contratuais do dia a dia. Para deixar essa comparação bem concreta, o autor fez uma busca pelos termos ações corretivas, preventivas e preditivas nos guias. E o que ele achou? Achou muita coisa. A busca mostrou que, embora todos mencionem os conceitos, é na ACCE que eles viram prática de engenharia. No PMI, por exemplo, ações corretivas são saídas de processos. No IPMA, é uma competência. Mas na ACCE? Na ACCE, a RP 86R14 detalha o que é um Corrective Action Plan, um CAP, passo a passo. Ela transforma o conceito num procedimento técnico. E a dimensão preditiva, a mais sofisticada, onde ela parece mais forte? Ela está no coração de várias RPs da ACE sobre risco e estimativas. Eles detalham o uso de modelos de simulação como Monte Carlo, análise de faixas de custo. É o ferramental pesado para modelar futuros possíveis e tomar decisões hoje. Não é uma projeção baseada no retrovisor. Ok, então depois de toda essa jornada, a imagem que fica para mim é que o controle é menos um espelho retrovisor e mais um painel de avião cheio de instrumentos. Gostei da analogia. Instrumentos que te mostram não só onde você está, mas para onde está indo e se tem uma tempestade se formando no caminho. Como o material sintetiza essa função? A síntese é poderosa. Controlar é confrontar o discurso com a realidade. É testar a promessa contra o resultado mensurável. No fundo, controlar é testar a confiança que se pode ter nas pessoas e nos processos. Isso é forte, porque significa que o controle não é só uma ferramenta de gestão, é quase um detector de verdade. Exatamente. Um detector de verdade que verifica a aderência entre o plano, a conduta real das equipes e a maturidade da organização. Ele não mede só o atraso, ele investiga e atua sobre o que gera o atraso. Fica muito claro, o controle de projetos, quando bem feito, está longe de ser um ato passivo. É uma arquitetura ativa, preditiva, que protege o próprio propósito do projeto. E para fechar, o material nos deixa com uma pergunta incômoda, mas muito poderosa, para reflexão. Manda. O controle serve apenas para acompanhar o andamento do projeto? Ou, como efeito colateral inevitável, ele acaba revelando o nível real de engajamento, confiabilidade e responsabilidade de todos os envolvidos?